Bom dia, caros amigos, irmãos, ouvintes, vocês que fazem esse estudo juntamente comigo. Nessa manhã de sábado, quero dar continuidade ao assunto que nós estamos estudando, falando sobre a origem do homem. E o texto básico de hoje é capítulo 6 de João. Eu vou ler do verso 1 ao 3, onde fala sobre a primeira multiplicação dos pães. Fala assim para nós: algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. Grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Amém? Até aí. O livro de João, ele foi escrito, fazendo um estudo, pesquisando. Vamos saber que este livro foi escrito observando dois grandes princípios: a necessidade do homem e o suprimento de Deus, para expor a carência, expondo a carência humana e a abundância divina. Esse acontecimento é registrado nesse capítulo 6 de João, que ilustra perfeitamente isso. Então, ali, nesse texto, nós vemos uma multidão próxima ao mar da Galileia, que simboliza o mundo corrompido por Satanás, e o Senhor Jesus assentado no monte, em uma posição bem superior à parte de toda aquela situação comum. O Senhor Jesus, sabendo que as pessoas estavam famintas, o buscavam, perguntou para Felipe. No verso 5 ele fala assim: onde compraremos pães para lhes dar de comer? A situação ali, no meio deles, era de pessoas e de fome. A fome de qual o Evangelho de João está falando representa aqui a fome espiritual, que é profunda, que toca na essência do homem, no interior do homem. Que essa fome não for satisfeita na vida do homem, fica seriamente comprometido vários aspectos da vida humana. E a pergunta que o Senhor Jesus fez a Filipe tinha um propósito de mostrar a incapacidade do homem de saciar esta própria fome, que o mata e mata também a outros. Como ninguém podia fazer absolutamente nada, ele mesmo teve de entrar em cena. Jesus pediu apenas que o povo se assentasse na relva e, de uma forma milagrosa, ele passou a alimentá-los. No dia seguinte, mais uma vez, ele foi buscado pela multidão. E ele falou assim para aquela multidão: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Amados, a obra de Deus é esta: que nós creiamos naquele que por ele foi enviado, conforme está no versículo 27 e 29. As pessoas e os próprios discípulos, insatisfeitos com a declaração que Jesus havia dito, pediu para que ele desse um sinal. E eles falaram ainda assim, que no passado o povo, sob a liderança de Moisés, comeu o maná no deserto, o pão dos céus. Então o Senhor Jesus Cristo respondeu a eles: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles responderam: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus declarou a eles: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Está nesse capítulo 6, no verso 32 e 35. Eu quero, assim, compartilhar com vocês que hoje, no mundo, há uma fome de Deus. E quando Jesus veio em carne resolver essa questão, ele é e se declarou o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao homem.
O homem pode buscar muitas coisas, mas lá no fundo, o que todos querem é ficarem satisfeitos. E tudo que o homem procura no entretenimento natural compõe-se de muitos atos desesperadores em busca, muitas vezes, de aplacar essa necessidade interior que o homem tem por Deus. E tudo que os homens, generalizando, precisam está em Cristo Jesus como o pão da vida. Eu quero deixar esta palavra para vocês nesta manhã. Eu quero declarar assim que se você deseja resolver os seus problemas interiores, essa fome interior, que você busca prazer e satisfação em tantas coisas aqui do nosso mundo físico e você não encontra. Sabe o que você e eu precisamos? O que o mundo e os homens precisam? Pedir como fez aquela multidão quando pediram ao Senhor Jesus: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Ele vai nos saciar sempre e para sempre, porque Ele é o pão da vida, o pão que desceu dos céus e que pode saciar e matar essa nossa fome interior, que é uma fome espiritual, uma fome pela presença desse Deus, que é o pão da vida. Eu digo para vocês, deixo como uma lição de casa, leiam o capítulo 6 todinho do livro de João, João capítulo 6, o quarto evangelho, e você vai entender e vai ser saciado por este pão da vida, que é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, o Yeshua HaMashiach, o Cristo, o nosso Redentor. Amém? Deixo para vocês esta palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Deus os abençoe ricamente. Estamos finalizando mais uma semana, não é verdade? Que a graça do nosso Deus Pai seja sobre a sua vida em todas as circunstâncias vividas por você e por mim, em nome de Jesus. Amém?